Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Quero compartilhar uma palavra com você, antes da gente nos assentarmos à mesa. Mas uma palavra que Deus realmente colocou no meu coração, muito simples, mas eu acho que é uma palavra que cabe, principalmente nesse início de ano, para aquilo que nós temos da parte de Deus para as nossas vidas, amém? Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 14. Livro de Números, capítulo 14. Versículo 6 ao 9. Está aí na tela. Diz assim, ó. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra e rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã para compartilharmos da Tua palavra, para que a Tua palavra, Senhor, ela entre nos nossos corações. Vivemos uma época, Senhor, que nós temos buscado fora tanta ajuda, é a autoajuda, é ajuda no coach, é ajuda não sei aonde, mas às vezes, Senhor, nós estamos precisando da Tua palavra. A Tua palavra basta para nós, porque a Tua palavra ela é caminho de vida. A Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés. Então que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Nós possamos ouvir a Tua voz e possamos viver debaixo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Você sabe que eu era garoto, eu ia na casa do meu avô um crente, daqueles crente perfil, ISO 9000. Meu avô era tão simples. Sempre quando eu ia, ele tinha uma palavra. Simples, mas uma palavra de Deus ao meu coração. Sabe, amados, a gente sempre está atrás de coisas, mas a gente não sabe lidar com o básico. E a Bíblia, a palavra de Deus, é uma coisa assim tão simples. Eu acho que andar com Deus, a nossa maior dificuldade é vencer a artimanha de Satanás e vencer a nossa carne. Porque a Bíblia é um livro fácil de se entender. São caminhos que Deus nos dá que são fáceis de percorrer, obviamente, a não ser as lutas que travamos contra o nosso inimigo, que é um inimigo incomum. Eu queria tratar sobre, pus um tema aqui, a visão de um vencedor. Nós estamos começando um ano e eu sinto isso, nem aqui na Bethesda, eu sinto aqui, conversando com amigos, indo em outras igrejas, às vezes pregando, falando, conversando. Eu sinto que há uma letargia no que tange a fé no meio do povo. O povo anda meio desacreditado, a verdade é essa. Mas isso não é por acaso. Primeiro porque é algo profético, né? Paulo falou para Timóteo que no final dos tempos, né, o povo iria esfriar, haveria um esfriamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque não é fácil, irmão. Eu fico imaginando, você vê, a gente teve tantos presidentes que passaram, pelo menos no meu tempo de vida, tantos, e sempre com promessa, com isso, com aquilo, né? E aí entra ano, sai ano, e parece que as coisas não andam. E eu acho que isso vai trazendo um desgaste natural e vai fazendo as pessoas perderem as forças. E aí a gente entra um ano, e esse ano
pelo menos penso eu, que todos nós aqui temos projetos, todos nós temos aqui planos, mas entre o projeto, o plano, o cumprimento, ainda tem algo que precisa ser trabalhado, que é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E os projetos, os planos só se tornarão verdades se a minha fé for trabalhada. Por quê? Porque eu tenho um alvo a ser conquistado. Não vai cair do céu. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa próxima a mim, jovem. Eu estava falando aqui na hora da oferta, antes da oferta um pouco, que hoje tudo é tudo é fast food. E a cabeça do jovem também funciona assim hoje. Não sei, irmão, se eu sou arcaico, se o modo de eu pensar também eu posso estar errado. Mas assim, pastor Hermes, se eu era jovem, fazia 18, 19 anos, era uma luta, ralar, trabalhar para comprar uma BMW, uma Brasília meia velha. Chovia mais dentro do que fora. Mas aquilo era uma alegria, rapaz. Pelo amor de Deus, eu me senti o mais boy da rua. Uma BMW. Era uma luta para comprar, irmão, mas uma luta. E você tinha que se virar. O pai e a mãe não tinha. Naquela época era uma época difícil. O pai e a mãe colocavam o sustento em casa. Na época de garoto a gente ia para as festas. Não estava na igreja ainda. Eu lembro que teve uma época. Agora eu vou caguetar a minha idade. Teve uma época de uma moda que chamava New Wave. E nessa moda, o New Wave, as roupas que a gente usava eram tudo cores extravagantes, assim, abóbora, amarelo, os verde, limão. Eu lembro que eu tinha uma camisa verde limão escrita Aue aqui. Numa época os meus amigos até zoavam. Ó, o Aue tá vindo. Porque só tinha ela para sair. Mas a gente era feliz. Isso aí nunca mexeu comigo, irmão. Depois de casado tudo, teve época de eu a Solange, irmão, não ter um refrigerante era uma vez por mês, era só o quisuco. Lembra do quisuco? Que você tomava o de uva e a tua língua ficava vinho. De tanta química que tinha do bendito. Nós era feliz, irmão. Glória a Deus, vamos que vamos. Hoje você pega o jovem, o cara está andando com um carrão 2016 aí. O cara está na faculdade, papai bancando. Eu não sei o que acontece com essa geração. Eu estou dando um exemplo de algo mais secular, mas na igreja é a mesma coisa. As pessoas não valorizam mais a presença de Deus, a palavra de Deus. Irmão, nunca se buscou tanto fora da Bíblia como nos dias de hoje. A igreja ela está embasbacada com homens que têm uma boa oratória, que falam bonito, mas que não tem nada de Deus. Irmão, não adianta. Deus não se resume a falar bonito. Eu conheci tantos homens de Deus, velhinhos, que eram analfabetos, mas que tinha tanto de Deus que a presença da pessoa se já sentia uma atmosfera de Deus. Hoje a igreja é bem mais culta, né? Eu estava conversando com o meu cardiologista, eu falei aqui no culto de quarto, e ele falou dessa igreja, que o avô dele era pastor, ele falou que era muito diferente. Por isso que os pastores não eram estressados, bispo. Não tinha CNPJ, não tinha administração, não tinha gestão. Era aquela igrejinha lá da rua, que o irmão abria de domingo, dava um charamandai lá, trazia umas palavras e tal, e fechava, e depois só no outro domingo, era assim. Então essa essência a gente tem perdido, então a gente vive hoje meio que... E aí isso vai gerando desgaste. Aí a gente já não crê mais, irmão, no profético. A gente não crê mais na palavra. Oh, que misericórdia é essa? A gente parece que não acredita que Deus pode mudar a nossa sorte. Ai, bispo, é tanta luta. Sim, mas as lutas, às vezes, elas têm um porquê. E muitas vezes essas lutas vêm para te realmente fortalecer, para gerar em você expectativas. Já pensou se a vida fosse tudo fácil? Que prazer que teria. Caleb e Josué eram 12 espias, 10 negativos, 10 que andavam segundo a circunstância que enxergavam, mas 2 eram diferentes. 10 negativos e 2 que enxergavam. Caleb e Josué.
o que os 10 enxergavam, humanamente falando, literalmente falando, eram os que os 2 enxergavam. Mas havia nos 2 um espírito da parte de Deus que não existia nos 10, que era um espírito de vencedor. Alguém que acreditava nas promessas de Deus. Irmãos, o homem pode falhar na sua trajetória. Muitas coisas podem acontecer. Seja mentiroso todo homem, mas seja verdadeiro o nosso Deus. Cada uma das promessas que Deus tem para a sua vida, você pode ter certeza que elas vão se cumprir. Tantas coisas que Deus me prometeu, às vezes ainda engatinhando na fé, que eu falei, isso nunca vai acontecer. Eu brigando com aquilo que Deus estava falando comigo. Um dia novo convertido, vindo do mundão, aí acabado de largar das drogas, mas tinha um monte de situação ainda que precisava, né? Aí um dia o pastor está pregando, aí ele para a pregação e fala, você aí jovem, aí do fundo, tal. Eu olhei para todo mundo, menos para mim, eu olhei, você vai ser um pastor. Eu só não dei risada por questão de educação. Mas a palavra de Deus não volta vazia, ainda que tudo pareça ao contrário. Então os espias olham aquele lugar, é um lugar de difícil acesso, um lugar rodeado de inimigos, portas grandes, ferrolhos grandes, não tem como, humanamente não dá para a gente entrar. Mas Caleb e Josué faz uma observância, eles olham, opa, essa é a terra que foi prometida aos nossos pais, ela mana leite e mel, e se é promessa, então eu não tenho medo, eu vou para cima, Deus é conosco. Há uma promessa sobre nós para esse ano de 2020, onde nós vamos reconstruir várias áreas das nossas vidas, dentre elas a nossa mente, a nossa fé. Nós precisamos reconstruir aquilo a qual nós acreditamos. Pare de acreditar, irmão, em conto da carochinha. Comece a acreditar na Bíblia. Eu peguei várias épocas de evangelho, pregando já o evangelho. Peguei a época da unção do riso. O pessoal estava aqui, daqui a pouco viu uma unção, começava a dar risada. Peguei a época que vi os americanos para cá, e eles tinham assim uma adoração bem... E aí às vezes eles estavam orando assim, o camarada estava aqui, ele disse, receba. Nem olhava no cara, o cara... Mas isso era carne? Não, mover de Deus. Mas eu quero te falar sobre épocas. Teve época que as pessoas ganhavam na igreja, sim, restaurações de ouro, sinais, maravilhas. Tem gente que não crê. Eu creio porque está na Bíblia. A Bíblia fala que o nosso Deus é Deus de maravilhas. O que é possível é para nós, o impossível é para Ele. Irmãos, foram muitas épocas. Agora nós estamos na época de uma igreja... como é que eu posso falar? Que se não houvesse ainda a igreja metodista, sairia agora a igreja metodista, porque são as igrejas dos métodos. Todos nós estamos buscando métodos, sim ou não? Irmão, eu não tenho vergonha de falar. Eu também busquei e busco, mas o Senhor tem falado comigo algumas coisas. Esse dia eu estava falando com a bispa, é uma mulher muito pura, assim, em questão de evangelho e tal, muito pé no chão. E ela estava dizendo, engraçado, né, Rô? Porque as igrejas, por exemplo, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, são igrejas que estão aí há muitos anos, e elas não se empolgam com essas questões de método, como vai ser, de moda e tal, e elas vêm, né? Vem. Demora mais, mas vem. Mas esse pragmatismo nosso, que eu falei aqui do jovem, que é tudo agora, que já tem 18 anos que anda de carro zero, enquanto a gente andava de Brasília velha, essa coisa do imediatismo, isso tem feito mal para a igreja. Em 2016 nós tivemos um boom aqui, 16 ou 15, não lembro, mas foi um boom aqui na igreja, irmão, que eu encontrava as pessoas, eu não sabia o nome. Quem é essa pessoa? Aí alguém vinha aí da célula do fulano de tal. Mas sabe o que eu percebi depois de 2 anos? Que nós não crescemos, nós inchamos. Porque crescimento é pautado com conhecimento. Porque, meu irmão, no dia 12 de outubro, a Aparecida do Norte está abarrotada de gente, expressando, esboçando uma fé. Só que a pergunta é a seguinte, se a gente parar aquela multidão,
e começar a falar: meu querido, abre a tua Bíblia aqui no livro do Êxodo. Você, meu amigo, abre a Bíblia aqui no livro de 1ª carta de Paulo aos Coríntios. Será que eles vão saber abrir? Porque são movidos por uma fé, sim, mas não têm conhecimento daqueles a qual eles buscam. A igreja, às vezes, ela não tem o conhecimento de quem ela busca. E nós, querido, a verdade é essa, falamos tanto dos nossos irmãos católicos lá atrás, mas hoje a igreja cristã está assim. Tem igreja que tem 10 mil pessoas no culto, mas virou, meu irmão, simplesmente um ato religioso, porque sai dali, vai fumar, vai beber, a vida continua igual, e evangelho é novidade de vida. E todo mundo atrás desse pragmatismo. Eu estou entregando aqui a oferta com a esquerda, com a direita, e já estou esperando a minha bênção. Sou capaz de tudo para ser abençoado. Amarrar blusa, dar 3 pulinhos, não passar debaixo da escada. Eu faço qualquer coisa. Eu não estou falando lá de fora, não. Estou falando da igreja evangélica do Brasil. Tudo rápido, tudo rápido. Não. Vida com Deus é caminhar. E essa vida com Deus, ela reflete no momento que precisa refletir. Foi o que aconteceu com Caleb e Josué. O mesmo desgaste de todo o povo eles também tinham. Mas na hora de enxergar, eles enxergavam diferentes. Por quê? Porque eles estavam presos à promessa de Deus. Há uma promessa sobre a mim, sobre a tua vida, querido, para este ano. E não só para esse ano. Eu creio que Deus tem muita coisa para fazer. A nossa igreja é muito jovial. Você tem muitas bênçãos para viver ainda na tua vida. Mas você precisa se desconectar de métodos, de coisinha, de fulano e beltrano, que o ciclano é PhD, não sei na onde. Amém. Sabedoria é boa, conhecimento é bom, mas quem salva é o carpinteiro, é Jesus Cristo, Filho de Deus. É Ele. Nós precisamos dele. Nós confundimos as coisas. O conhecimento é para mim usar, para mim obter. Isso é bom. Pega aquele camarada, meu irmão, Rodrigo, que ele é adventista. Meu Deus do céu, aquele homem é muito... Ali é uma enciclopédia. É lindo, é bonito. Mas sabe o que me chama a atenção nele? A forma prática como ele ensina. Você vê que ele tem muito conhecimento, mas ele é prático, é isso. Nós precisamos de praticidade. Nós precisamos andar com Deus por aquilo que Ele é. Porque Deus tem projeto para mim, para a tua vida. Deus quer você um vencedor. Mas escuta, vencedor não é aquele que não passa por luta. E aí entra aquela coisa, a gente querer tudo no imediato. Então a gente passa a primeira luta, a gente já joga a toalha. A gente já não quer mais. A gente passa por qualquer processo, já nos desanima. E aí mostra a falta de Deus. Porque quem tem Deus não desanima. Muitas vezes eu já me arrastei, irmão. Mas Ebenezer, porque Ele é o Senhor. Isso é produto, isso é resultado de uma experiência com Deus. Não é experiência com o homem, nem com sabedoria do homem. É experiência com Deus Todo-Poderoso. O que fez 10 não acreditar foi a convicção que eles tinham em homem. O que fez os 2 acreditar era a convicção que eles tinham em Deus. Amém? Eu quero, rapidinho aqui com vocês, tratar e mostrar biblicamente algumas marcas que o vencedor, aquele que tem a marca de vencedor de Deus, tem na sua vida. Amém? Primeiro eu queria dar alguns exemplos dentro da Bíblia de homens que foram marcados por Deus e foram vencedores. Quero ser rapidinho por causa do horário. O primeiro deles está lá em 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos abrir lá. Segunda Crônicas 32, versículos 7 e 8. Não dá para ler toda a história, senão a gente vai se delongar muito. Peguei 2 versículos, mas que vai embasar e eu vou falar com vocês, tá bom? 2 Crônicas 32, vamos ver se é isso mesmo. Versículos 7 e 8, isso, diz assim, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém?
povo estava triste, letárgico. Mas esse povo aqui tinha muitas promessas sobre eles. Mas quem que vai ficar feliz, humanamente falando, sabendo que o rei da Síria, que era uma potência da época, está vindo contra eles? Antes um pouco, Senaqueribe mandou através de Rabsaque umas cartas para amedrontar. Mas o que eu quero para Betesda é a unção que estava sobre o rei Ezequias. Como eu falei, não dá para ler toda a história. Quando Senaqueribe mandou as cartas através de Rabsaque, sabe o que Ezequias fazia? Ele pegava a carta assim e falava: aqui, Senhor, ó o desaforo. Ele não sabe com que ele está mexendo. Irmão, parecia uma oração de louco. Porque do outro lado está o exército da Síria, poderoso em guerra. Mas você viu a posição de Ezequias? Gente, calma, calma. Vamos descansar o coração. Porque com eles está o braço da carne, conosco está o braço do Senhor nosso Deus. E Ele nos dará vitória. Se você ler um pouquinho aí para frente aí, você vai ver que chegou o grande dia. Aqui quando Ezequias ele trata com o povo recobra o ânimo. O povo estava desanimado, letárgico, querendo entregar, jogar a toalha. Então Ezequias traz essa palavra de conhecimento. E lá na frente, quando eles vêm mesmo, Senaqueribe vem com seu exército, mas diz a minha Bíblia, a tua Bíblia, que o Deus Todo-Poderoso envia o anjo, ele entra com providência. E todo embaraço é desfeito, irmão, porque e é tremendo, querido, aleluia, louvado seja Deus, porque antes de Deus intervir, primeiro houve várias situações, dentre elas, por muitas vezes, nas cartas de Rabsaque, e tanto Senaqueribe falando, ele indagava: cadê o teu Deus? Cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus de Judá? Vocês estão loucos? Quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Ele com toda aquela prepotência, se achando a última bolacha do pacote. Ele não entendia que existia um Deus naquele lugar. Sabe, queridos, às vezes esse é o seu sentimento: mas quem sou eu? Como eu vou fazer? Aonde eu vou chegar? Eu sou pequena. Não, você não entendeu, não é você, é o teu Deus, é o Deus que peleja a tua causa, é Ele que está com você, é Ele que vai te conduzir em vitória. Nos céus, toda paralisia, toda letargia, todo bloqueio na tua mente, tudo aquilo que tem paralisado a tua fé, eu declaro em nome de Jesus, não tem mais poder sobre a tua vida, porque a unção que pairou sobre Ezequias é a unção que paira sobre a tua vida. Talvez você tenha recebido cartas de Rabsaque, talvez Senaqueribe tenha te afligido. Como assim, bispo? Talvez guerras, lutas, afrontas, Satanás tenha batido na porta da tua casa, mas pode se preparar. A provisão nos céus, a livramento nos céus. Deus irá enviar o seu anjo e ele vai entrar com providência e a tua história será mudada em nome de Jesus. Há um Deus poderoso. Aleluia. O diabo sabe que nós somos muito visual. Em Gênesis 3 ele pegou Eva pela visão. Ele faz questão de levantar as lutas. Pode ver em toda a sua luta, suas lutas, melhor dizendo, geralmente você agiganta os teus problemas e apequena o teu Deus. Mas o Deus que você serve é poderoso, e ele jamais vai ser afrontado por Senaqueribe. Jamais ele vai ser afrontado pelas suas guerras e lutas e vai ficar de braços cruzados. Aliás, a minha Bíblia diz isso, que os braços do Senhor não estão cruzados, não estão encolhidos, para que não possa nos abençoar. A bênção do Todo-Poderoso está sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? A marca de alguém que é vencedor, esse alguém não tem medo, aleluia, das adversidades que Satanás intenta contra ele. Pelo contrário, ele se posiciona, porque ele não tem medo de gigantes. Diga: eu não tenho medo de gigantes, porque o Senhor é comigo, em nome de Jesus, amém? Essa é a primeira marca. Quer ver um outro exemplo rapidinho que veio aqui agora, só para a gente? Abre a tua Bíblia em 2 Samuel.
2 Samuel capítulo 21. E aqui, meu querido, não é pregação de efeito, pregação positiva. Irmão, mas eu também não vou vir aqui falar que a gente é uns quebrados, que a gente não somos. Nós somos filhos de Deus. Amém? Porque se fosse para mim ser um mal acabado, eu continuava no mundo. Eu vim porque o Senhor tem palavra para a minha vida. E a Bíblia diz que são palavras de vida e não de morte. Porque às vezes a gente confunde, né? Não é pregação triunfalista não, mas é pregação para trazer você para o centro da vontade de Deus. Porque os grandes homens de Deus, olha aí o Ezequias. Ô, irmão, pregar isso é fácil, falar isso é fácil. Eu quero ver você no meio lá. Quero ver você lá com aquele meia dúzia de gato pingado que não foi treinado para nada. E chegar o poderoso lá da Síria. Porque até aí o burburinho já correu, que o cara é vencedor, é isso, aquilo, outro. E você tem a postura que Ezequias teve. Acalmar todo o povo e falar: calma, aleluia, porque o Deus Todo-Poderoso é conosco. Oh, aleluia. Só sabe isso quem está na prova, irmão, quem está na luta. Bispo, é verdade, às vezes me falta força, eu não sei onde encontrar forças, mas você vai encontrar forças no Deus Todo-Poderoso. Está com fome, bispo, eu estou com uma inanição espiritual, então se prepare, porque Ele está aqui hoje. Diz a minha Bíblia que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e Ele vai saciar a tua fome, aleluia. Versículo 15, 2 Samuel 21. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 siclos. Estava cingido de uma armadura nova que intentou matar a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Oh, glória! Versículo 18. Depois disso houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibekai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elenã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, e 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Aleluia. Meu Deus do céu. O vencedor, ele está preparado não é para vencer somente um gigante. Irmãos, a história de Davi, ela é uma história assim que ela embeleza as escrituras sagradas por aquilo que ela representa, por aquilo que ela é. Eu estou falando de um camarada que fez um exército dentro de uma caverna que só tinha arrebentado e destruído. Ali passa um pente fino, de repente ele levanta os seus valentes, que eram homens como eu e você. E você sabe que os filisteus sempre foram uma pedrinha no sapato de Israel. E humanamente falando, os filisteus estavam muito na frente de Israel, por N motivos. Primeiro porque a cultura deles, eles eram treinados para serem guerreiros, que não era a cultura judaica, embora tinha o seu exército lá como Davi. Mas os filisteus, eles gostavam da guerra, eles eram perturbadores de Israel. Amém? Segundo, eles tinham todo o equipamento e seus próprios ferreiros, que eram aqueles que construíam as suas armas. Israel não tinha isso. Eles faziam as suas próprias armas. Terceiro, eles eram avantajados em tamanho. Os filisteus foram um povo descendente dos anaquins, que eram os gigantes que viveram na terra. Então os filisteus tinham 2,5 metros, eram tudo cara grande. E tinham alguns meio monstrão, 6 dedos em cada mão. Brrr. E aí, a Bíblia fala que Davi foi para cima do gigante, do primeiro. Isbi-Benob aí. Nome feio, né? Isbi-Benob, é isso mesmo.
E Davi luta tal, aí vem um camarada, toma a frente, vence o gigante, e até fica bronqueado com Davi. Você não vem entrando em guerra, não. Agora, olha que coisa. Ei, obreiros. Honra, princípio de honra. Olha o que ele diz, o moço de Davi. Ele faz parte do exército de Davi. Ele mata o gigante e ele diz assim, ele dá uma bronca no rei. Você nunca mais faz isso. Já pensou se você morre? Já pensou se apaga a lâmpada de Israel? Aleluia. Valorização do seu líder. Mais ou menos assim, deixa que a gente briga, deixa que a gente guerreia, mas você não pode ser tocado, porque você é bênção de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Só que Davi era terrível, meu irmão, porque Davi, ele não tinha medo. Fica claro isso em 1 Samuel 17, 42 em diante, quando ele peleja contra o gigante Golias. Mas tem algo na vida de Davi que você tem na minha e na tua, para nós sermos vencedores. Irmão, ninguém se torna rei sendo um ignorante. Um ignorante, desculpa a expressão chula, mas eu tenho que falar com essas palavras. Ninguém se torna rei sendo burro. Davi não era burro. Quando Davi vai para a peleja contra o gigante, ele sabe que humanamente não dá para ele. E outra, ele está com um estilingue lá do tempo do onça, 3 pedrinhas, 5 pedrinhas na mão, aquela coisa. Como? O cara lá, 6 dedos. Eu não sei. Agora, desculpe a minha ignorância, o pastor Emerson é professor de teologia. A gente estuda, mas a gente esquece, né, irmão? Eu não sei, mas parece que tinha mais de um Golias. Parece que usam esse termo, não é isso? Parece que tinha mais de um Golias. Porque, você vê, esse Golias que eu estou falando aqui, dos gigantes, eu não sei se é o mesmo Golias de lá. A Bíblia fala de um gigante aqui que tinha 6 dedos, mas ela não fala que é o Golias, porque o Golias de lá de 1 Samuel 17, ele tinha. Então você imagina ele descendo para o vale, 6 dedos em cada mão. Aliás, a Bíblia fala que ele era diferenciado dos filisteus. O que me faz entender? Ele era melhor em guerra e mais avantajado. Volta a falar, pregar isso é fácil, escutar isso é fácil. Eu quero ver estar no lugar de Davi. Quando o gigante vê o Davi lá, ele tira uma, ele fala, não só algum campo, você vem com pau, com pedra, se toca. Você está numa guerra, moleque, você vai morrer. E o Davi, ele usa uma expressão que mostra o que eu e você precisamos para atravessar esse 2020 e termos um ano de promessa cumprida. Davi diz assim para ele, você vem contra mim com lance e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A convicção de um vencedor é saber que ele não pode, mas o Deus que ele serve, esse pode todas as coisas. Aleluia. É isso, querido. A convicção em Deus vai te levar a enfrentar todos os gigantes que se levantar. Não importa se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5. O Davi enfrentou vários, mas em nenhum ele tremeu. Por quê? Porque ele sabia que o Deus de Israel era com ele. Levanta as tuas mãos, igreja. Que o sopro do Espírito te visite nessa manhã. Que Deus levante uma igreja aguerrida. Porque no céu não tem lugar para medroso. Deus vai levantar uma igreja guerreira que crê que lá fora com eles está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor nosso Deus. Receba o sopro do Espírito sobre a tua vida. Deus, 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 toca essa igreja, Senhor. Detalhes. Lá no primeiro tópico, uma das coisas que me chama a atenção é que Ezequias estava em meio a um povo prostrado. Mas quando Ezequias reparte a revelação que Deus está no controle, aquele povo recobra o ânimo. Esses são os meus votos para que nessa manhã, você que entrou aqui desanimado, você que entrou aqui sem forças, aleluia, que mediante essa palavra você recobre o seu ânimo no Senhor, porque Ele te dará vitória, Ele te conduzirá em triunfo, em nome de Jesus, amém? Diga para esse irmão que está do seu lado, Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Você é um vencedor, diga para ele,
Aleluia! 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 Um gigante, em meio às dificuldades, ele sempre buscará em Deus uma palavra de direção. Quando você veio aqui na virada do ano, você veio para receber algo para esse ano. É claro, irmão, que Deus tem centenas de áreas da tua vida para agir. Mas a ideia central daquilo que Deus trabalhou conosco é a reconstrução. Por que nós precisamos reconstruir? Porque a mente da igreja, infelizmente, ela tem pegado uma linha mundana nos dias de hoje. Hoje em dia, eu estava vendo até esse teólogo Rodrigo falando, ele estava falando, um cara que tem muito conhecimento, ele estava falando de épocas da igreja. Antigamente, a irmã era diferenciada, por quê? Obviamente, além do seu testemunho, mas a irmã crente, ela andava recatada, cabelo longo e tal. Quando a gente olhava na rua, já sabia, aquela ali é crente. O irmão andava com a Bíblia, colocava um terno e tal, amém? Coisas que às vezes a gente até refuta hoje, mas que caracterizavam a vida do crente, obviamente, um bom testemunho. Paulo dá esse conselho à igreja de Coríntios, porque lá na cidade de Coríntios as prostitutas, elas eram carecas. Para diferenciar as crentes das carecas, então Paulo dizia para a igreja de Coríntios, para as irmãs, para elas deixarem o cabelo comprido ou colocar um véu. Hoje é difícil você diferenciar, só você andar junto para ver o testemunho. Porque hoje, irmão, as mulheres crentes andam igual as mulheres do mundo. A gente brinca, né? Às vezes a gente vai fazer casamento, até a hora da cerimônia está todo mundo, aleluia, glória a Deus. Quando vai para a festa, irmão, as irmãs, aí saem os escorpiões de dentro. Uá! Sangue de Jesus tem poder. O quê? Batidinha até o chão, sabe? Meu Deus, aonde estava isso que eu não via? Irmão, eu não sou um cara ignorante. Eu já falei aqui na igreja, eu escuto uma boa música, eu gosto. Agora, entre eu gostar e ouvir uma música, uma letra agradável, que não faça mal aos meus princípios, tá, é uma coisa. Agora, eu entrar no esquema do... Porque quer queira, quer não, aquela mesma pessoa que está ali, às vezes do mundo, um parente que está ali brincando, dançando com você, ela vai ser a primeira na segunda-feira, chamar uma outra e falar, você não viu a... Lembra, sabe a fulana? Aquela que é crente, que prega para nós? Rapaz, ela sabe dançar muito mais que você. E vai lá, só as cachorras. Pastor Fábio, não é um casamento, é vários que eu vou. E assim, às vezes eu faço casamento, eu sei que às vezes o noivo não dá para ver tudo, a noiva e tal, mas eu acho que aí vai de cada um. Mas é um escândalo. Eu tenho por cara, eu não fico, irmão, porque eu acho que cada um vai prestar conta diante de Deus. Mas o que eu quero, aonde eu quero chegar, é naquilo que a gente tem vivido nos dias de hoje. Então, não é uma palavra por acaso. Nós precisamos reconstruir os nossos valores cristãos, gente. Nós vamos parar onde? Se a gente não brecar a igreja e balançar e falar, vamos voltar para a Bíblia, gente. E você quer uma boa notícia ou uma má? A boa notícia é que está na Bíblia. A má é que vai piorar. Porque o homem cada vez mais está menos teocêntrico e mais egocêntrico. O homem é aquilo que ele acha, ponto. Não importa o que a Bíblia diz. Às vezes você vai ministrar a palavra para alguns irmãos que são idólatras. Você pega alguns salmos, o Salmo 115, alguns salmos que você não tem como falar. Está lá, está rasgado. Aí a pessoa lê, ela não tem saída, ela fala assim, mas não importa, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que eu tenho que ter lá minha imagenzinha. Não importa o que a Bíblia... Mas, meu irmão, você não é católico, você tem que crer na Bíblia. E eu estou mostrando na tua Bíblia. Não, mas convicções humanas que sobrepõem a palavra de Deus, não pode. Então, meu irmão, muda, permita Deus mudar a tua cabeça. Aquilo que dói na tua alma, que é guerra, muda. Bispo, toda hora que eu pego a Bíblia para ler, me dá um sono, vença o sono. Toda hora, bispo, que eu vou tentar orar, vença.
É a tua carne milita contra o espírito. Se fortaleça no Senhor. Esses homens aqui, Ezequias, Davi, que venceram é porque tinham contato com Deus. Quando eu falo que Davi, antes de qualquer adversidade, ele buscava a direção, 1 Samuel 30, na guerra lá de Ziclag, lá, que todo mundo queria apedrejar, que ele estava sem força. Eu acho que foi um dos piores momentos de Davi, um dos piores, que eu vejo Davi meio que quase jogando a toalha. Mas aí ele tem chama Abiatar. Chama Abiatar, que eu quero ver o que Deus está achando disso tudo. E Abiatar veio ao sacerdote, ele busca a direção no sacerdote, com o urim, o tumim. E Deus fala para ele, não, você está errado, não acabou não. Está só começando. Prepara 600 homens e vai, porque eu vou dar vitória e ainda vou te dar despojo. E às vezes Deus fala conosco, preste atenção. E no meio do percurso, às vezes qualquer situação nos faz esquecer da palavra de Deus. Quem aqui já não recebeu uma promessa, mas passou uma lutinha e aí já quis desanimar? Mas e a palavra de Deus vai jogar fora? No meio do caminho, no ribeiro de Besor, 200 fala, Davi, não dá mais, estamos muito cansados. Davi podia falar, cadê a tua palavra? Não. Eu vejo Davi igual Mateus 14, a partir do versículo 8, se não me engano, quando Pedro está andando por sobre as águas. Davi está andando por sobre as águas, porque parou 200, só ficou 400, mas nós não vamos parar, nós vamos, por quê? Porque tem uma palavra sobre nós. No meio do ano vai acontecer algumas situações. Seria brincar com a tua fé, falar que não, claro que vai, mas tem uma palavra sobre a tua vida. Quando nós tínhamos a palavra de alargar as estacas, cada igreja que a gente abria, eu falava, meu Deus, onde eu vou arrumar 30, 40 mil? Era assim, utopia, não tinha, mas a gente ia, vai, na palavra, acabou, estava a igreja montada lá. Porque é isso, o meu justo viverá pela fé. Seja um vencedor, meu irmão. Tenha um perfil de vencedor com a mente reconstruída. Sai desse negocinho, meu irmão. Tem gente que entra ano, sai ano, entra ano, sai. A vidinha dele aqui não muda, irmão, não muda. Ai, dá sono só de olhar para ele. Acorda! Porque a gente não tem as mesmas atitudes para as coisas espirituais que temos para as coisas carnais. Eu duvido se chegasse uma carta hoje, Fabinho, na tua casa, falando assim, ó, tem 200 mil. Vou aumentar um pouquinho, você tem uma cara de abençoado. Tem 500 mil aqui no Bradesco, que é uma herança de uma tia sua. Mas quem é a tia? Você nem conhecia a tia Cremilda, morreu, era rica. E ela amava o sobrinho, que ela nem lia direito. E ela tem 500 mil, chega o meu irmão. Imagina a cena. Aline põe a roupa para o sapato de 500 mil. Você ia me deixar, talvez você ia sair até com um sapato diferente do outro. Já pensou a aflição até chegar a tua vez na hora do caixa? Você está assim na fila. 500 mil, 500 mil. Nós deveríamos ter essa mesma aflição para tomar posse da bênção de Deus, porque a promessa é certo. Ou o teu Deus mente, o meu não. A minha Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, vai acontecer. Pode vir os percalços, pode vir as lutas, mas eu, eu vou marchar, porque a mão do Todo-Poderoso, ela vai me sustentar. Aleluia. E coração de homem vencedor é diferente, né? Davi vai, que Deus prometeu, ele cumpriu, tal, aí ele volta. E aí no meio do caminho está os 200 lá, destruídos. Os que foram com ele, é o seguinte, nós não vamos dar nada para esses caras frouxos não, meu. Os caras aí é o seguinte. Davi falou, não, nós vamos repartir com eles também o nosso despojo. Porque o homem que é vencedor, ele não toma para si a honra. Todos aqueles camaradas estavam dizendo, com outras palavras, nós conquistamos, nós vencemos a guerra, nós somos bons. Davi sabia que não foram eles, que foi o Senhor. E sendo o Senhor, ele não tem direito de tomar somente para si a bênção. A bênção tem que ser repartida, dividida. As tuas vitórias não são suas, querido. Você pode até achar que é, mas é engano. O salmista disse assim, se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado.
Que nessa manhã você possa sair daqui para viver um novo tempo. Ainda que você não se enxergue assim, mas deixa eu te falar. Porque em Juízes 6:11, fala que Gideão se enxergava como um fracassado, mas Deus o enxergava como um homem valente. Talvez você se olhe como alguém fracassado, mas eu olho daqui, eu só vejo vencedores. Mas não é por causa de você, nem por causa de mim, não. É porque o Deus que nós servimos, segundo a minha Bíblia, Ele é vencedor invicto. Jamais perdeu uma batalha. E não é a sua e não é a minha que Ele vai perder. Feche seus olhos, curve a tua cabeça.